Hoje estamos tendo um culto de adoração com mais canções de louvor. O coral que normalmente canta de manhã, excepcionalmente está cantando à noite hoje. Então estamos somando o celebrar e mais o coral e louvamos ao Senhor dessa maneira. Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30. Filipenses 1, 27 a 30, dando continuidade na exposição de Filipenses. Filipenses 1, 27 a 30. Filipenses 1, 27 a 30. Até aqui, temos visto por alto que Paulo está escrevendo à igreja de Filipos, porque preso está em Roma, mas está feliz. Está escrevendo à igreja de Filipos para que a igreja de Filipos também experimente verdadeira felicidade no Senhor. Não é muito fácil estar preso e estar feliz, mas era assim que Paulo se sentia. No momento quando ele diz, não fiquem preocupados com o fato de eu estar preso, a minha prisão contribui para o progresso do Evangelho, e se a minha prisão contribui para o progresso do Evangelho, louvado seja Deus por essa prisão. Claro, é difícil entender uma expressão assim, mas quem tem fé, entende. Quem já foi revestido de um tipo de fé para enfrentar as adversidades, entende. E consegue louvar ao Senhor até mesmo quando as coisas não estão indo tão bem. Porque já está em um nível espiritual acima das circunstâncias. Claro que eu estou na introdução falando de coisas difíceis, eu reconheço. Eu sei que é mais fácil agir de acordo com as circunstâncias. Eu sei que é natural agir de acordo com as circunstâncias. Quando tudo vai bem, felicidade. Quando tudo vai mal, a rispidez, nervosismo, ira. Eu sei, o normal é assim. É por isso que eu tenho um enorme prazer de falar a um povo que não é normal. Se você é um cristão de verdade, você não é normal. Se não é como o mundo é. Porque se você quiser ser um cristão e ser normal como o mundo é, em algum momento tu vai precisar se definir. Porque um mundo sem Deus precisa viver ao sabor das circunstâncias. Não tem outra alternativa. Que outro mecanismo? Que outro paradigma de vida há? Mas aqueles que são crentes, eles são convidados a pensar que há um estado de bem-aventurança, que há uma promessa de Deus, um cuidado a este povo, que ele pode sim desfrutar de paz, desfrutar de alegria, desfrutar de sobriedade, mesmo em meio às adversidades. Bom, era assim que Paulo entendia que uma igreja deveria ser plantada. Era assim que Paulo entendia que a igreja de Filipos deveria nascer. E por isso Paulo, mesmo preso, escreve aos seus amigos e diz várias coisas sempre muito lindas. É maravilhoso ver o que Paulo fala aos filipenses. É verdadeiramente uma carta de amor. Mas não uma carta de amor sensual, não uma carta de amor passional. É uma carta de amor porque verdadeiramente Paulo se importa com essa igreja. E essa é uma das essências do amor, se importar com o outro. Aqui Paulo está se importando de tal maneira com essa igreja que se alegra em cada passinho novo que ela dá. Os passos que a igreja de Filipos deu foram enormes, mas Paulo está valorizando os pequenos. Ainda ao decorrer da carta, nós vamos perceber dimensões bem elevadas. Ainda estamos no começo. E neste começo, nós vemos Paulo dizendo algumas coisas de grande importância à igreja de Filipos, que é o tema da meditação dessa noite. Como seguir no curso certo. Como continuar alguma coisa que vem andando e se percebe que está andando verdadeiramente no caminho certo. É ou não é? É ou não é que quando eu e você, em alguma área da nossa vida, percebemos que não vai bem, nós logo começamos a imaginar o que precisa ser mudado, porque todos nós queremos acertar? É ou não é? É ou não é que todos nós queremos acertar na nossa vida pessoal? Assim queremos acertar nas nossas profissões? Assim queremos acertar dentro das nossas casas? Assim queremos acertar até na igreja? E muitos talvez estejam aqui nos conhecendo, nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, talvez nos assistam
pela internet e nos visitam pensando, será que esta é a igreja certa? Será que essa igreja pode contribuir com a minha vida espiritual? Até em termos de igreja nós queremos acertar. Bom, isso é comum, querer acertar. Para Paulo, era importante que a igreja de Filipos acertasse verdadeiramente. E ele escreve aqui, valorizando as coisas que eles tinham feito, como que dizendo, olha, verdadeiramente vocês estão no caminho certo. Bom, estão no caminho certo, mas como seguir no curso certo? Porque até mesmo quem está no caminho certo, em determinado momento pode errar. Em determinado momento pode pegar um atalho. Em determinado momento pode ser atraído por alguma coisa que não o verdadeiro caminho. Então Paulo está preocupado em que os filipenses continuem no caminho certo. Para continuar no caminho certo, precisa fazer uma análise para ver se estamos andando nele. Ok, até aqui estamos no caminho certo? Então prossigamos. Vou fazer uma breve digressão para falar um pouquinho desta igreja. Falei de manhã e quero reforçar à noite, porque provavelmente muitos que estão à noite talvez não estiveram pela manhã. Eu tenho ouvido cada vez mais acerca da história dessa igreja. Você sabe qual é o tempo de história dessa igreja? 50 anos. 50 anos, se não levados em consideração ano por ano, é só uma data, é só um número. Agora imagine você 50 anos, domingo a domingo. Imagine você 50 anos, mês a mês, vivendo em meio às oscilações dessa nação, porque 50 anos, os regimes políticos mudaram, essa cidade mudou demais, a educação mudou demais, o entendimento acerca do mundo, a cosmovisão mudou demais. 50 anos, domingo após domingo, mês após mês. A cada final de ano, um balanço acerca do ano que se passou e as esperanças do novo ano que entraria. 50 anos, com gente nova chegando por essas portas, uns pelas portas da esquerda, outros pelas portas da direita, sempre novas classes de catecúmenos funcionando. Em um semestre, 10 novos membros, no outro semestre, nenhum novo membro, no outro semestre, 50 novos membros. Pense no ciclo de uma igreja. E você que foi chegando, foi ficando. E foi aprendendo. E foi conhecendo os líderes. E foi, em determinado momento, sendo líderes de outros que foram chegando. Pense nessa dinâmica. 50 anos e sempre uma pregação de um púlpito como este, com inúmeros pregadores diferentes. Pensa quantos pregadores já passaram por este púlpito. Alguns você se identificou mais. Outros não se identificou tanto. Alguns, as suas palavras ficavam nas suas mentes. Outros, talvez você não lembre de nenhuma palavra do que falaram. Assim é a vida dessa igreja. Pessoas nasceram aqui. Pessoas morreram aqui. Esse é o ciclo destes 50 anos desta igreja, que começou há 50 anos atrás com poucas famílias. Já não podemos dizer que somos poucas famílias. É diferente a alegria daqueles tempos da de hoje? Para nós, hoje, com toda certeza, a nossa alegria é maior, porque vemos a obra de Deus em curso. Mas para aqueles que viveram os detalhes do nascimento dessa igreja, tenho certeza que não há alegria maior do que eles contarem no seu currículo: eu fiz parte deste começo. Irmãos, o que Deus tem feito por uma igreja como essa tem que ser digno de louvor e de adoração, tanto dos antigos quanto dos novos. Agora, quando olhamos para trás e temos temos a condição de cronologicamente avaliar 50 anos de vida, e aqui ela está, e talvez alguns possam até pensar, apropriadamente eu acho, que dia a dia estejamos crescendo em consciência, em verdadeira noção do motivo para o qual estamos aqui. Meus irmãos, então mais ainda é motivo para louvar ao Senhor, porque Ele tem nos conduzido no curso certo.
Qual é o curso de uma igreja como a nossa igreja nesse lugar? O curso de uma igreja como a nossa igreja nesse lugar, no mínimo, é fazer 3 coisas. Pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. Pregar o arrependimento dos pecados. Pregar a entrega da vida ao Senhor. Pregar o senhorio de Cristo. Pregar a soberania de Deus. Levar a comunidade ao longo dos anos, das décadas, a descansar, entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e confiar plenamente nele, porque com toda certeza ele guardará. Então, uma das coisas é a igreja ser uma igreja verdadeiramente pregadora. Uma outra coisa é ser uma igreja ensinadora, porque uma é a pregação, uma é a paixão da pregação, um é o entusiasmo da pregação, outra é a característica do ensino, que lentamente vai acrescentando, como que numa construção, tijolinho após tijolinho, entendimento, para que haja segurança. Uma é a pregação, a outra é o ensino. E a terceira coisa, o cuidado com as vidas, aquelas que vão se achegando a essa igreja. Precisam de pastoreio, precisam de amor, precisam de paciência, precisam de mãos que permaneçam estendidas. Qual é o curso certo de uma igreja como a nossa? No mínimo, essas 3 coisas precisam estar incluídas na vida de uma igreja que por 50 anos tem vivido às custas do poder de Deus. Pregar, ensinar e cuidar. Tá, bom, isso é o normal para uma igreja como a nossa, como era o normal para a igreja de Filipos. E é nisso que Paulo se ancora para dizer a eles, vamos viver de uma maneira digna? E é o que o texto vai dizer. Como nós hoje podemos seguir no curso certo das nossas vidas, vivendo da maneira mais digna possível do Evangelho de Cristo. E alguém que quiser viver da maneira mais digna possível do Evangelho de Cristo, precisa colocar a sua própria vida em xeque. Precisa colocar a sua própria vida diante do espelho. O espelho da consciência. O espelho que não mente. Alguém que quer seguir no curso certo, precisa se avaliar. E 3 coisas o texto parece nos mostrar. Como seguir no curso certo? Eu vou antecipar as 3 ideias e vou discorrer sobre as mesmas em seguida. A primeira maneira é sendo unidos. Como nós podemos seguir no curso certo como igreja nesse lugar? Buscando unidade, irmãos. Buscando união de verdade. Vou explicar melhor. Como podemos seguir no curso certo? Sendo corajosos, meus irmãos. Tendo coragem de verdade. Irmãos, é necessário coragem. Irmãos, eu vou discorrer melhor sobre isso, mas nós precisamos da tua coragem de cristão. Como nós podemos prosseguir no curso certo, uma vez que Deus nos trouxe até aqui, sendo resistentes? Como resistir? Como eu e você podemos nos fazer atalaias das nossas próprias vidas, vigias que sobem nas suas torres e gritam verdadeiramente quando o mal se aproxima? Como podemos resistir às investidas? Como? Eu vou discorrer sobre isso. Aqui parece que os textos, os versículos 27 a 30, nos ajudam a seguir no curso certo, mas ninguém segue no curso certo a esmo. Nós seguimos no curso certo, fazendo uso de mecanismos. Parece que o texto mostra 3. Unidos, corajosos e resistentes. Vamos ver o texto. Está escrito aqui no versículo 27 para frente. De 1:27 para frente. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vou ficar aqui nesse versículo por enquanto, para falar acerca da expressão juntos. Juntos pela fé evangélica. A expressão grega é sinatleo. E sin é conjunto, é sob o mesmo foco. E atleo é a mesma expressão para atleta. Então a ideia, sinatleo, é assim, juntos como uma equipe atlética,
em que cada um compõe, e essa união faz força. É mais ou menos essa a ideia. Vem a palavra extraída do esporte, para que possamos entender que a união é uma das excelências da igreja. Como seguir no curso certo? Unidos, meus irmãos. Como ser unidos, meus irmãos? Permaneça aí no texto, não precisa abrir, mas eu vou ler um outro texto da palavra de Deus, que diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. No que nós precisamos estar unidos como Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, nós precisamos, no mínimo, estar unidos em pregação, em ensino e em cuidado de pessoas. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Mas é fundamental para nós que nós precisamos ser uma igreja que exala a pregação fiel da palavra de Deus, porque essa é a autoridade dessa igreja. Nós precisamos ser uma igreja que ensina, e por isso a nossa escola bíblica dominical tem obrigação de ser forte. Por isso nossos professores têm obrigação de estudar antes de entregar as lições. Por isso os nossos membros necessitam, faz bem, é necessário as suas próprias vidas investir amanhã de domingo para aprender a palavra de Deus. Porque isso faz parte da nossa união. Vir à escola bíblica dominical não é só para que a igreja esteja cheia. Irmãos, a igreja vai estar cheia de qualquer jeito. Você vindo ou não vindo, Deus vai trazer. Eu e você não viemos à igreja para a igreja estar cheia. Eu e você viemos à igreja porque somos unidos. Porque estamos unidos, no mínimo, em 3 coisas. Na pregação fiel das Escrituras, no ensino cuidadoso das Escrituras e na assistência àqueles que mais precisam. Por isso, meus irmãos, a união é uma das excelências da igreja. A união preserva a igreja de maneira saudável e a dissensão despedaça a igreja. Começa um ou outro se desunir desse propósito para o qual estamos aqui. Um se desvencilha do propósito central, o outro também se desvencilha, o outro também vai atrás dos seus gostos, das suas satisfações. E chega um dia que essa igreja deixa até de ser igreja e se torna uma congregação. Você acha que é impossível? Está cheio de igrejas, neste Brasil afora, que eram igrejas enormes e hoje são templos alugados para instituições comerciais. No Brasil nós ainda não experimentamos isso com tal força. Mas eu conheço igrejas na Europa que são verdadeiramente monumentos às moscas. Sabem por quê, irmãos? Porque o povo se desuniu. Porque em determinado momento o povo se desvencilhou um com o outro. As mãos já não tocavam mais uns aos outros. E então cada um começou a correr por si. E perdeu-se a noção do juntos, entende? O sinatleu se perdeu. Aqui nós temos a primeira ideia clara. Como seguir no curso certo? Nos unindo uns aos outros. E Paulo parece requerer dos filipenses uma dupla unidade. Diz o texto, de espírito e de alma, ainda no versículo 27. Firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Espírito é entendimento e alma é vontade. Não basta só entender o que é certo, tem que fazer. Então não basta só o Espírito nos mostrar. É verdade, reverendo, nós temos que ser uma igreja pregadora do Evangelho. Reverendo, eu gostei também da ideia que temos que ser uma igreja ensinadora. Puxa vida, reverendo, a ideia de a gente cuidar as pessoas, sermos filantropos, é maravilhosa. Muito bem, tomara que essa igreja consiga fazer, mas não conte comigo. Aí, irmãos, é assim. Um é o Espírito e outra é a vontade. De que adianta termos a noção espiritual do que é certo, mas de eternos braços cruzados? De que adianta? Por isso que Paulo os chama uma dupla unidade. A unidade do entendimento e a unidade da vontade.
De que adianta saber o que é certo se não tem vontade de fazer o que é certo? De que adianta o entendimento do que é certo e do que é errado, mas se não tem vontade de fazer o que é certo e por isso faz o que é errado? Aqui nós temos uma ideia muito clara, que se o entendimento e a vontade se unirem, os dois geram uma união de inclinação. Entendimento e ação. Irmãos, é nesse ponto que, de novo, faço uma breve digressão para dizer uma coisa. Eu entendi isso na minha vida há muitos anos atrás. Eu espero ser um pastor que trabalhe sempre no campo prático. Decidi na minha vida, orei por isso e quero trabalhar mais nisso. Quero ser um pastor que trabalhe a parte prática. Eu valorizo muito a teologia filosófica, valorizo muito a teologia histórica, valorizo muito a teologia sistemática, admiro os grandes teólogos, tanto de uma quanto de outra, quanto de outras partes da teologia. Faço uso da teologia sistemática, da teologia exegética, da teologia histórica, da teologia filosófica, mas onde eu vou trabalhar é no campo prático. Então eu admiro muito quem faz exposições belíssimas, mas eu estou muito interessado em prática, muito interessado em ver a frutificação, porque me parece que a evangelização está na raiz do cristianismo de tal maneira, mas de tal maneira, que foi a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo fez. O primeiro grito de Jesus Cristo às margens do lago foi: arrepende-te, arrependei-vos dos vossos pecados, o reino dos céus está próximo, prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus, desenvolve a tua santidade, viva com o Senhor, não corra o risco de andar perdido, anda no curso certo. Sabe, esse foi o grito do Senhor Jesus de toda a sua pregação, do seu ensino e da assistência às pessoas. Irmãos, eu quero mais uma vez dizer, para que a igreja ande no curso certo, ela precisa valorizar unidade. Por isso, irmão, unidade se faz de muitas maneiras, com disposição, com o coração aberto, com contribuição. Nós vamos ver duas outras maneiras à frente de contribuição, que estão no texto, inclusive. Por isso, união é um laço de concórdia. Por quê, irmãos? Porque nós estamos unidos sob uma bandeira chamada fé. Sabe por que essa igreja está firme e forte 50 anos depois e crescendo de maneira até espantosa aos nossos olhos? Porque somos uma igreja histórica, somos uma igreja tradicional e continuaremos a ser, porque somos uma igreja reformada e temos a consciência de que não podemos avançar para fora dos limites da teologia reformada. E ainda assim, temos visto pessoas quererem ficar sob este teto, porque entendem que a palavra de Deus é importante para as suas vidas, no momento em que a igreja evangélica brasileira, a efervescente igreja evangélica brasileira, não está nem aí para o conhecimento de Deus e da sua soberania, de Cristo e como seu mediador, e do Espírito Santo como seu consolador, e muito mais preocupada com seus ganhos pessoais, muito mais preocupadas com as soluções dos seus problemas. Sabe por que dá alegria de ver uma igreja que anda na contramão da história eclesiástica desse país? E ver essa igreja crescendo? Porque parece que uma coisa está na base dessa igreja. E isso parece ser a união. Então, irmãos, quando neste momento eu falo de uma das formas de uma igreja seguir no curso certo e defendo que a união é uma dessas formas, eu quero convidar você a que talvez, neste momento, não esteja unido, verdadeiramente unido, nos propósitos de uma igreja como a nossa nessa parte de São Paulo. Quero convidar você a se envolver. Quero convidar você a se dispor a amar. Quero convidar você a se dispor a conhecer pessoas que você talvez não conheça nessa igreja. Quero convidar você a se desvencilhar de compromissos que são fúteis, que não têm grande impacto na sua vida. Há tempo para tudo nessa vida, meus irmãos, mas o nosso tempo é para viver da maneira digna do Evangelho. O nosso tempo é para gastar, é para usar as horas do relógio do dia pensando nas coisas do Senhor.
Claro que nós temos nossas obrigações e vamos cumpri-las todas, mas muito do que é o nosso tempo gasto não são nossas obrigações. São as horas desperdiçadas para o nada, para o vento e para o lugar nenhum, e que muitas vezes nos tiram, inclusive, da oração, da leitura da palavra, da convivência com a família. Para que sejamos uma igreja unida, temos que ter famílias unidas. Por isso, irmãos, um dos pilares, uma das proteções para uma igreja que quer seguir no curso certo é ser verdadeiramente unida. Porque quando a colaboração e a ajuda se ajuntam, elas levam a fé ao máximo de sua força, dizia João Calvino, o reformador do século XVI. A fé, ao máximo da sua força, é feita de colaboração e de ajuda. E isso é teologia prática. Com todo o respeito, mas todo o respeito mesmo, eu não sou grande impressionado, ou não sou muito impressionado por sentimentos. Mas sou muito impressionado mesmo, por pessoas que manifestam a sua fé com atitudes. Muito mesmo. Mas muito mesmo. Não sou muito impressionado com palavras, já ouvi tantas palavras nessa vida, mas tantas, que os 43 anos e os muitos cabelos que já caíram da minha cabeça já me fizeram descrer de palavras. Agora de ações não. E nós não somos uma igreja para palavras, somos uma igreja para ações. A pregação tem que ter ação, o ensino tem que ter ação, e o cuidado de vidas tem que ter ação. Como nós fazemos tudo isso? Com base na união. Porque quando uma igreja unida em fé está a postos, ela tem um arsenal de armas contra o inimigo da igreja. E o oposto também é verdade. Quando uma igreja está desunida, o inimigo faz pirraças, torna as pessoas infantilizadas, brigando por nada, mostrando toda a imaturidade de alguém que não descobriu o poder da unidade. Graças a Deus, somos uma igreja de 50 anos. Já vimos muita coisa, a ponto de nesse momento crermos e entendermos verdadeiramente que a união pode nos levar adiante. Eu vou falar do segundo ponto, que é a coragem, meus irmãos. Como seguir no curso certo, meus irmãos? Unidos e corajosos. Você pode permanecer aí no texto, mas eu vou falar de um outro texto das Escrituras, que diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É quando Paulo fala a Timóteo. Sabe por quê? Porque a segunda palavra está no versículo 28, e é a palavra intimidados. Veja, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Se a palavra unidos lá em cima, juntos, é sinatleo, a palavra intimidados é pturo. E pturo na língua grega quer dizer amedrontado, assustado, com fobia, que leva ao estremecimento de maneira... Sabe quando você fica travado? Ao travamento. Deus me livre da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro ser uma igreja travada. Deus me livre, Deus me mostre, Deus não deixa isso ser algo consolidado, algo cristalizado. Deus me livre de a Igreja de Santo Amaro experimentar um dia o travamento espiritual. Agora, note, Paulo está falando aos filipenses, e que vocês não se intimidem. Sabem por quê, irmãos? Porque a palavra pturo dá uma ideia de alguém que está dizendo: não faça a obra, não faça. Eu não quero que faça. Eu não vou deixar você fazer. Eu não vou deixar você ser cristão. Eu não vou deixar você verdadeiramente ser um pregador. Eu não vou deixar você abrir a sua boca. Eu não vou colocar... Eu vou fazer com que a tua mente fique embaralhada. Eu não vou deixar você guardar as verdades do Evangelho. E então, essa força intimida. E a igreja trava. E a igreja não consegue viver a sua fé. Não consegue viver dentro de casa. Não consegue viver no seu círculo social. Não consegue viver. Deus me livre de descobrir que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro é uma igreja intimidada
travada e por isso sem ação. Aí, meus irmãos, as noites belíssimas de domingo, os cânticos que cantamos, serão fumaça no vento. Perderemos nossos filhos. Nossos casais se separarão. Os maridos encontrarão outras esposas mais bonitas. As esposas encontrarão outros maridos mais gentis. Irmãos, se perdermos a noção de que estamos em luta e precisamos ser corajosos, perderemos essa guerra. Se a igreja travar, perde a guerra. A guerra que o próprio Paulo vai falar para frente chama de batalha no próprio texto. Por isso, meus irmãos, uma das maneiras de seguir no curso certo é encontrar dentro de nós a força para não sermos envergonhados, intimidados e calados por causa disso. Precisamos de um fortalecimento mental, dizia João Calvino, abordando este texto. E ele usa uma expressão que no original das Institutas está em francês, la force et constantine de courage, e quer dizer força e constância no ânimo. Irmãos, não é exteriormente, é interiormente. Para que sigamos no curso certo, precisamos encontrar ânimo o tempo inteiro. E para isso temos que ser corajosos, meus irmãos. Tentar impedir o progresso do Evangelho não é apenas uma intenção de Satanás, é o seu expediente. Tentar impedir que o Evangelho progrida no extremo sul da cidade, megalópolis chamada de São Paulo, não é uma intenção só de Satanás. Este é o seu expediente e para isso ele age intimidando e calando aqueles que têm poder para mudar vidas. E é melancólico imaginar que nós não consigamos avançar de maneira destemida, sem fobias ou pânicos. Nós temos de avançar, meus irmãos, para a glória do Senhor Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O texto ainda fala, no versículo 28, que para quem combate a igreja, para eles isso é perdição, mas para nós que somos da parte de Deus é salvação. É porque é muito simples isso. Eles lutam contra os salvos, por isso a palavra de Deus diz que são perdidos. Mas nós lutamos para salvá-los. Você sabe qual é a nossa ação em relação aos nossos inimigos? Fazer o bem a eles. Como é que a igreja Presbiteriana de Santo Amaro pode combater os seus inimigos? Fazendo bem a eles. Como é que essa igreja pode derrotar os seus inimigos? Fazendo bem a eles. Como é que essa igreja faz bem aos seus inimigos, meus irmãos? Mostrando o amor de Deus no extremo sul da cidade de São Paulo. Como é que nós fazemos para demonstrar este amor? Com coragem. A nossa luta não é contra carne ou sangue, diz as Escrituras. Agora estamos em luta, meus irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu fiquei 15 dias de férias e curti ao máximo essa mini férias. Eu sempre tiro 2 férias. Uma mini férias em janeiro e uma mini férias em julho. Irmãos, quando vai chegando o final e eu começo a voltar a pensar no dia a dia, irmãos, é como se estivesse começando a colocar a armadura, porque é vir para a luta. Meu irmão, não tenho nenhuma dúvida de que esse semestre será um semestre de luta. Esse será um semestre pesado, difícil. Pastor, o senhor está muito pessimista. Não estou não, filho. Essa é a minha vida. E eu preciso ter coragem para enfrentá-la. E você também. Porque essa vida difícil que é para mim será para ti também. E nós não temos nem o direito de fugir dela. Porque essa é a nossa luta. Foi assim que Paulo disse. Esse é o combate que vocês viram em mim. Vocês têm esse combate. Esse combate eu estou tendo também. Coragem, irmãos. Esse é o primeiro dia da semana. Coragem para o que vem ao longo dessa semana, porque o Senhor Deus não te deu o espírito de covardia. Se eu e você desenvolvermos o espírito de covardia ao longo dessa semana, não é o espírito de Deus.
Se eu e você nos calarmos, se eu e você nos acabrunharmos, se eu e você fugirmos, nos tornarmos irrelevantes ao mundo nessa semana, não é o Espírito de Deus, mas é o meu medo, mas é a minha fobia, mas eu tanto quanto eu sou um intimidado. Deus me livre disso, e Deus te livre também. Por isso, meus irmãos, como seguir no curso certo? 50 anos depois, como seguir? Unidos pela fé evangélica, corajosos e não intimidados a despeito do que os nossos inimigos prepararem nessa semana. E a terceira ideia que eu desenvolvo com vocês é a ideia de sermos resistentes. E como é ser resistente? Veja o que diz o versículo 29 e o versículo 30. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então aqui está a palavra padecer. Se a tradução, se a palavra original para juntos é sinatleo, como que atletas lutando juntos, se a palavra para intimidados é a palavra pituro, que é uma ideia de fobia, de pressão e que trava as pessoas, aqui nós temos uma outra ideia, que é a ideia de sofrimento. E a palavra padecer é a palavra pasco, que tem a seguinte ideia: aguentar mesmo quando aparenta estar perdendo a luta. Ficar de pé, resistente, com um tipo de fundação que não deixa a gente se dobrar quando alguém nos está empurrando para que caiamos. E aí, você pode permanecer no texto. Eu vou ler apenas um outro texto aqui das Sagradas Escrituras que dá essa ideia com mais precisão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Resistência. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, porque estáis em combate. Ah, querida Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, o que é resistir? O que é aguentar firme? O que é ter a fé na nossa mente e a cruz, como que as mãos perfuradas de Cristo na nossa personalidade? Como Paulo disse, não me molestem, eu carrego as marcas de Cristo em mim. O que é unir a fé da nossa mente com a vontade da nossa alma? O que é unir a fé que está na mente, a vontade da alma, com a consciência que, apesar das perseguições, apesar dos ataques, permaneceremos inabaláveis? Que força é essa que temos dentro de nós, meus irmãos? Obviamente, não é uma força adquirida por nós. Não teríamos nem inteligência para encontrar isso. Não, isso vem do Senhor. Isso vem do Senhor para uma igreja que Ele ama. Desde aquele que fundou há 50 anos atrás, como o último, que foi batizado domingo há 15 dias atrás. Nessa igreja é o mais novo membro, talvez até as nossas crianças. Ah, queridos irmãos, é isso que a palavra de Deus chama de resistência. É um entendimento todo, não é uma resistência bruta. É um entendimento que une fé, que une vontade, que une disposição, que une postura, junta tudo isso e dá um crente resistente. Não podemos negar que há essa possibilidade para os que creem, a possibilidade de sofrer. Contudo, meus irmãos, a fé e a constância em suportar perseguições são um presente de Deus para a igreja. Tanto a fé quanto a condição de suportar. Às vezes, de maneira que nós não conseguimos entender, Deus nos deixa em situações para que a nossa fé seja provada. E ali mostramos se resistimos ou não. Então, recapitulo as 3 ideias básicas aqui. Como é que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, com você, comigo, com o colegiado de pastores, com o conselho, com a junta diaconal,
com os líderes de sociedades internas, com você que faz parte de outros ministérios da igreja, com você que está conhecendo a igreja. Veja que eu estou falando desde os primeiros até os últimos. Como nós podemos prosseguir no rumo certo, uma vez que olhamos para o passado e vemos que por 50 anos Deus tem conduzido essa instituição em pregação, em ensino e em cuidado de pessoas. Eu diria, vivendo a prática. E é isso que o texto começa a dizer. Vivamos de maneira digna do Evangelho. Irmão, talvez seja estranho isso que eu vou falar na conclusão já da meditação, mas você é um pregador. Você é o querigma vivo. Você é a voz do Evangelho. Você é a condição para mudar destinos. Prega o Evangelho. Prega. Meu irmão, você tem condição de ser professor. De repente tem que ser do filho. Mas o pai tem que ser um professor. A mãe tem que ser uma professora. Talvez do vizinho, eu não sei. Talvez do colega de trabalho. Eu e você somos não só pregadores, somos professores também. Meu irmão, eu e você, por obediência ao Senhor, às vezes não é por gosto pessoal, nós precisamos exercer a misericórdia. E exercer a misericórdia se faz na prática. Exercer a misericórdia se faz com ações. E está cheio de gente precisando de nós. E cresce o número dos que precisam de nós. Necessitam de nós. Às vezes, para ter um pedaço de pão em casa. Por isso, querido irmão, querida irmã, muitas vezes o tempo que gastamos com futilidades, com redes sociais, com estética, muitas vezes com a preocupação com a nossa aparência com as pessoas, encobrem uma das coisas mais nocivas à fé. Já estamos no caminho errado e ainda não percebemos. Já entramos num atalho e não estamos no curso certo. Já estamos buscando nossas satisfações pessoais e não percebemos isso. E eu quero convidar você que por algum motivo, talvez se sinta nessa situação, de não estar no rumo certo, de não estar unido verdadeiramente, de não ter coragem verdadeiramente e de não resistir ao pecado, à tentação. Querido irmão, querida irmã, se você está nessa situação, permita, queira, seja humilde diante do Senhor para reconhecer o erro e voltar. Porque nós precisamos de você. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos ir para frente com aquilo que ainda temos de fazer. Precisamos guardar a palavra nos nossos corações, porque sempre seremos minoria, sempre seremos perseguidos, mas sempre estaremos em batalha. Não podemos fugir. Honremos o Evangelho com união entre nós, com coragem para com os nossos inimigos e com resistência na adversidade. Que o Espírito de Deus fale aos nossos corações e, se Ele quiser operar através da nossa vida como instituição, que Ele o faz para a glória do Senhor Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, por intermédio do entendimento que só o Espírito Santo de Deus nos dá. Oremos ao Senhor. Grande e eterno Deus, todos nós queremos acertar. Estamos em uma denominação que quer acertar. Mas nem sempre o Senhor encontra em nós unidade, coragem e resistência. Mas parece que Paulo queria muito que isso fosse desenvolvido entre os filipenses, e parece que a Escritura quer que isso seja desenvolvido entre nós. Para o que temos de fazer, temos de pregar, temos de plantar novas igrejas, temos de ter novas escolas bíblicas dominicais nas novas igrejas, temos de fazer a assistência social como ela deve ser feita, de maneira organizada, cuidando verdadeiramente e apoiando instituições que estão fazendo isso já há muito tempo. Temos de pôr isso em prática, Senhor. Obrigado por esse semestre que se abre diante de nós para que possamos pôr em prática tantas coisas que glorificam ao Senhor e que mostrarão que queremos viver da maneira digna do Evangelho do Senhor Jesus.
Ajuda-nos a viver da maneira digna do Evangelho do Senhor Jesus. E ao final, que toda essa glória e essa honra seja dada a Ti, Senhor, Deus da igreja. Oramos assim na busca por um significado. Oramos assim na busca por um entendimento profundo de que estamos dentro de um projeto verdadeiramente que é Teu. Usa-nos, Senhor, como cantamos nessa noite. Usa-nos. Fala conosco pela Tua palavra. Corrige, Senhor, as nossas más intenções. Tira-nos, Senhor, dos tempos perdidos. Ajuda-nos a investir o nosso tempo no conhecimento do Senhor, para que nossos dias sejam melhores e os dias da Tua igreja sejam melhores. Assim nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.